Em busca de soluções, o homem inventou Deus, em diferentes épocas e civilizações. E sem pretender complicar as coisas aqui, devo, no entanto, admitir que o ser humano tem a necessidade de atribuir sentido à sua existência. Bom, é sobre este assunto que eu pretendo abordar no vídeo de hoje. E para você aí que ainda não me conhece, eu sou Ricardo Carvalho, apresentador do canal Finalmente Livre. E você aí, como sempre, é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Bom, ao que eu saiba, gato, cachorro, cavalo, macaco e etc. não tem necessidade disso. Começa que, ao contrário do bicho-homem, não sabem que vão morrer. E é aí que está todo o problema. Se vamos morrer, para que existimos? Perguntamos nós, sejamos filósofos ou não. Aliás, é por essa razão que surgem os filósofos, para tentar responder essa pergunta de difícil resposta. Então, em busca de soluções, o homem inventou Deus. E por que não dizer, os deuses, os milhares de deuses e divindades que existem, para as milhares de religiões também. Pois cada uma delas vai apresentar a figura do seu Deus, da sua divindade, e cada religião afirmará, que o seu Deus é o único Deus verdadeiro, não é o caminho da salvação, é o Deus responsável pela origem de tudo, não é, dos seres humanos, de todo ser vivente, de tudo que existe nesse imenso e vasto universo. Então, em busca de soluções, o homem inventou a figura de Deus, seja ele qual for, como disse, dos milhares que existem, para as milhares de religião também. Cada uma apresenta a figura do seu Deus. E isso é desde os primórdios da humanidade. E mais avante eu estarei explicando por que eu estou dizendo isto. Então, em busca de soluções, principalmente para responder essa pergunta de difícil resposta, como disse anteriormente, se vamos morrer, para que existimos? Então, desde os primórdios da humanidade, o homem tenta encontrar uma resposta para essa pergunta de difícil resposta. Se vamos morrer, por que existimos? Qual a origem, qual o sentido da vida? Como se deu a origem de tudo nesse universo? Então, o homem cria o seu Deus na tentativa de explicar tudo isso, o porquê da morte, o porquê existimos se vamos morrer, qual a finalidade de existir se um dia a nossa vida vai acabar. Então, essa pergunta ela existe de muito tempo e ainda continua na mente de muitas pessoas. Ainda muitas pessoas fazem essa pergunta, questionam qual o sentido de viver se um dia essa vida aqui ela vai acabar. Então, por isso mesmo e não por acaso, todas as civilizações criaram religiões, diferentes modos de inventar Deus e de dar sentido à vida. Percebem? Foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Então, surgem as religiões, surgem os milhares de deuses e divindades na tentativa de dar sentido à existência. Dizer, olha, Deus criou você, seja qual for, Deus criou você para você viver aqui um tempo na Terra, ser feliz, desfrutar de tudo que há na Terra, para um dia após morte, você vai viver plenamente no paraíso, céu encantado, naquele mundo mágico que só existe mesmo no mundo dos contos de fadas, das utopias, no mundo surreal, no mundo imaginário, ilusório das fantasias que, lamentavelmente, as religiões propõem e oferecem às pessoas, essa vida após morte. Então, por causa disso, e não por acaso, que as civilizações criaram as religiões de diferentes modos, cada uma ao seu modo tentando justificar a origem de tudo, de dar sentido à vida, de fazer essas falsas promessas, essas expectativas de um céu encantado, paraíso, vida eterna, como solução para a morte, pois nós somos seres humanos e somos falíveis, somos mortais, então as religiões vêm para poder, digamos assim,
amenizar, não é, a realidade devastadora da morte, porque todos nós nascemos e ao longo da vida vamos aprendendo, adquirindo consciência plena, a tal ponto de compreendermos que um dia vamos morrer, não é? A tal ponto que entendemos que todos nós já nascemos com um prazo de validade. Essa é a realidade. Mas seja você grande, pequeno, negro, branco, azul, amarelo, não importa a sua etnia, sua raça, seu gênero, seu status. O que é fato é que nós sabemos que um dia o nosso prazo de validade vai chegar, não é? O nosso último dia vai chegar. Isso é fato, embora é uma realidade perturbadora, devastadora, né? E como disse desde os primórdios da humanidade, que o homem busca soluções, respostas plausíveis para essa dura realidade da morte. Se vamos morrer, por que existimos? Qual o sentido de viver se o dia, não é, o meu prazo de validade vai vencer, não é? Eu vou morrer. Então, para tentar responder justamente essa pergunta, encontrar uma solução, não é, plausível para responder essa pergunta que perturba o homem até os dias de hoje, desde os primórdios da humanidade, né? Se vamos morrer, para que existimos? Então os homens, não é, por isso que eu falei no início do vídeo, se você prestou atenção, em busca de soluções, o homem inventou Deus em diferentes épocas e civilizações. Aí por que eu disse isso? Porque como disse, não é? Todas as civilizações passadas, não é? Desde as mitologias, e é um ponto que eu vou abordar aqui porque tem tudo a ver com a temática, é que o homem, não é, inventou a figura dos milhares de deuses para tentar amenizar, não é, essa devastadora e perturbadora realidade da morte, para dar um sentido, não é, para o homem dizer, não, eu vou morrer, mas um dia pós-morte eu vou ter a tão sonhada vida eterna. Percebem? Então, é lógico que há, porém, os que acreditam nisso, principalmente os que são religiosos, que têm alguma religião, alguma crença, né, se apegam muito a isso. Mas vale aqui dizer também que há, porém, aqueles que não acreditam em Deus nenhum, que não seguem nenhum dogma, nenhum preceito, nenhuma religião, e que, portanto, não buscam dar sentido à sua existência e nem ao universo, né, a tudo que há no universo, em dogmas, preceitos, crenças, liturgias religiosas, mas buscam dar sentido à sua existência, né? Trazer uma resposta plausível a essa pergunta, né? Se vamos morrer porque existimos, de uma outra forma. E aí tem pessoas que buscam, né, de uma outra maneira, né? Na arte, na dança, né? Nos relacionamentos afetivos, amorosos, fazendo coisas que lhe dá prazer, né? Viajando, algumas aventuras que lhe dá adrenalina, curtindo os momentos da vida. Então, há essas pessoas que não buscam dar sentido à sua existência nem a tudo que há no universo em dogmas e religiões, em deuses, não é? Mas essas pessoas buscam de uma outra maneira, não é? Na arte, na cultura, na música, enfim, tá? Importante que você entenda isso. Mas para a gente falar de Deus, seja qual for, não é? Se bem que eu vou aqui focar mais no Deus cristão, não é, no cristianismo, e isso pelo fato de que o cristianismo é uma religião majoritariamente, não é? Quase em toda a parte do mundo, principalmente aqui no Brasil, embora há uma diversidade cultural religiosa, mas é bem verdade que muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo e principalmente no Brasil, são devotas do Deus cristão. Seguem a Jesus, seguem os mandamentos da Bíblia, não é? Seguem o Deus cristão, enfim, são pessoas adeptas do cristianismo. Então eu vou focar um pouco mais no Deus cristão, tá? Mas não esquecendo que existem milhares de deuses, tá? Milhares de deuses. Então, para a gente falar de Deus, nós temos que falar um pouco das primeiras civilizações. Daí o que eu falei antes, não é? Que eu vou falar um pouco das mitologias para que vocês entendam que o cristianismo, o Deus cristão, tem traços e influências, não é, na mitologia, nas mitologias e principalmente na mitologia grega, tá? Então, para a gente falar de Deus, a gente tem que falar um pouco, né, das primeiras civilizações que criaram uma explicação, não é, para compreender Deus, não é? E sobretudo
é importante aqui falar, não é, da civilização grega, né? Ou seja, da mitologia grega. E por quê? Mas, sobretudo, da mitologia grega? Porque nós somos descendentes de uma cultura europeia ocidental. Né? Então, nós temos aí um pouco desse DNA, né, da mitologia grega, onde a mitologia grega ela vai influenciar muito no cristianismo e principalmente, não é, nos traços do Deus cristão, né, do Deus bíblico. Vocês vão entender mais avante por que eu estou dizendo isso. Então, para a gente falar de Deus, temos que falar um pouco das primeiras civilizações e, sobretudo, da mitologia grega, não desconsiderando as outras mitologias também, tá? Elas também criaram aí os seus milhares de deuses e divindades e que também tiveram uma certa influência na religião cristã e outras religiões também. Então, sobretudo, temos que falar aqui da mitologia grega porque nós temos uma influência, uma descendência cultural europeia ocidental. Então, a mitologia ela foi a primeira forma que o homem, né, a primeira civilização, criou para tentar explicar a realidade, né, a origem de tudo, do universo, dos fenômenos, enfim, no geral. Então, a mitologia ela foi a primeira, né, digamos assim, a primeira forma que o homem criou para explicar a realidade, principalmente a mitologia grega, os gregos, tá? Então, assim, antes da mitologia, o homem ele não sabia explicar a realidade, né? Ele não sabia dizer, não é, o porquê das coisas aconteciam, nem mesmo da sua própria existência. Ele não sabia, assim, entender, né, como ele surgiu, ele não tinha noção nenhuma. Então, antes da mitologia, o homem ele não tinha explicação do que era, da visão de mundo, o que era mundo. Eles não sabiam, por exemplo, por que chovia, mas não sabiam por que tinha o sol, eles não sabiam o que era a morte, né? Eles também não sabiam por que as pessoas sentiam amor, né? Ou por que as pessoas também sentiam ódio, não sabiam nada, nem mesmo sobre o destino. Então, para responder essas perguntas, eles criaram uma explicação. E qual seria essa explicação? Os deuses, né? Os milhares de deuses. Estou falando aqui da mitologia grega, mas não esqueçam que existem outras mitologias também, tá? Outros deuses que também foram deuses mitológicos, né? Que surgiu da mitologia. São mitos, como por exemplo a mitologia romana, a mitologia egípcia, tá? Até chegar às religiões atuais, principalmente o cristianismo. Então, na tentativa de explicar tudo isso, por que chovia, né? Porque tinha sol, os astros luminosos, por que as pessoas sentiam ódio, sentiam amor, o que era destino. Então, na tentativa disso, eles, os gregos, criaram a figura de seus deuses, os deuses da mitologia grega. E aí são diversos, não vou citar aqui todos porque não daria. Mas eu vou citar aqui alguns que são assim bem destaque, que com certeza você já deve ter ouvido falar, até mesmo na sua fase educacional, quando você estudou lá filosofia, não é sociologia, você deve ter ouvido falar um pouco de mitologia grega, né, das mitologias. Então, na tentativa de trazer explicação à realidade, ao mundo, a tentar explicar os fenômenos que aconteciam, e fenômenos naturais, como eu acabei de dizer, né, a chuva, o sol, os mares, os trovões, raios. Então, eles criaram os deuses para tentar justificar isso. Aí surgem os deuses, como por exemplo, para cada pergunta dessa, por que chovia, por que tinha sol, por que as pessoas sentiam ódio e amor, embora eles nem sabiam exemplificar, ou seja, conceituar os sentimentos, ódio e amor. Mas na tentativa de explicar tudo isso, então eles criam um Deus para responder a cada coisa dessa. Percebe? Por exemplo, então assim, porque chovia, então eles criaram um Deus ao qual eles atribuíam que a chuva acontecia porque aquele Deus era o responsável pela chuva. Ao sol, os raios, trovão, a mesma coisa. E uma coisa importante aqui que eu tenho que salientar é que esses deuses eles tinham características especiais, características que são principais. Como, por exemplo, todos esses deuses eles tinham superpoderes. Superpoderes.
Lembre-se disso, tá? Para que você entenda hoje, não é, que há uma semelhança, há uma influência sim nos deuses das religiões atuais, principalmente no Deus bíblico, o Deus, né, da Bíblia, que se apresenta também como um Deus superpoderoso, que tem poder de fazer tudo, né, de controlar o universo, as forças da natureza, enfim. Assim também eram os deuses da mitologia grega e as outras mitologias também, das outras mitologias também. Então, por exemplo, esses deuses eles tinham características principais que eram superpoderes. Cada um atuava de uma forma, mas sendo responsável por um fenômeno. A exemplo, não é? Para cada mito, não é? Para o mito, há um deus responsável para cada fenômeno. Repetindo, para o mito há um deus para cada fenômeno. Exemplo, havia um deus responsável para o mar, Poseidon. Esse deus era o deus responsável pelo mar. Aí também havia um deus responsável pelo céu, não é? Responsável pelo céu, pelos astros luminosos, né? Para os raios e trovões. E esse deus se chamava Zeus. Lembra que eu falei que talvez você se lembrasse, porque são deuses da mitologia grega bem destaque, não é? Bem conhecidos, notórios, não é? Então, o deus responsável pelo céu, raios, trovões era Zeus. Havia também um deus responsável pelo tempo, pelo sol, né? E assim sucessivamente. Então, surgem os deuses mitológicos com essas características de superpoderes mágicos e para cada fenômeno desse, né? Para tentar explicar por que acontecia e quem era o responsável, então os gregos atribuíam a esses deuses aí, percebe? Agora, trazendo para hoje, não é? Para os dias de hoje, as religiões de hoje, principalmente o cristianismo, como disse, observe que o Deus cristão também se apresenta como um Deus superpoderoso, que controla o céu, né, a chuva, o mar, o vento, todos os fenômenos. A diferença é que hoje é o único Deus responsável por tudo isso. E nas mitologias, principalmente na mitologia grega, a qual eu estava falando, para cada fenômeno existia um Deus responsável para cada fenômeno, né, para a atuação. E o que eu estava dizendo é o seguinte: se você parar para raciocinar, pensar, você vai ver que o cristianismo teve sim influências da mitologia grega, né? Porque o Deus cristão também se apresenta com superpoderes, né? Poderes mágicos. E aí você vai ver nas histórias da Bíblia, né? Feitos extraordinários, mirabolantes, milagres, né? É mar se dividindo em duas partes, é um homem que sob o poder de Deus parou o sol, né? É Deus fazendo um bonequinho de barro, soprando nas narinas e tornando ele um ser vivente. É comida caindo do céu do nada, são animais falantes, né? Uma serpente lá no Jardim do Éden que fala com a mulher. Então, são histórias que nós sabemos muito bem que são fábulas, lendas, contos, são feitos surreais, que nos dias de hoje vamos admitir que essas coisas não acontecem, né? Mas a Bíblia aborda tudo isso, aborda um Deus também com esses superpoderes. E a religião cristã continua afirmando categoricamente, com veemência, que esse Deus ele não mudou e que ele continua fazendo todos esses feitos extraordinários, não é? Então o que eu quero te dizer aqui, se você parar para pensar, não é? Você vai chegar à conclusão da temática. O homem, em busca de soluções, não é? Ele inventou Deus. Então, nas diferentes épocas e civilizações, o cristianismo tem influência, sim, não é? Tanto nas mitologias, principalmente na mitologia grega, eu já expliquei o porquê, não é? E também na própria filosofia, porque a filosofia vai vir depois, não é? Depois da mitologia, inclusive com o passar das gerações, a mitologia morre, né? Os deuses mitológicos morrem, porque os homens começam a perceber que aqueles deuses eram invenções, né? Eram criação humana. Não é? Com o passar do tempo, vem a tecnologia, vem a própria filosofia, surgem os primeiros filósofos com uma visão diferente, não é? Olhando sob outro prisma, e aí esses deuses começam a morrer. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não acreditam mais, não é, nos deuses da mitologia. Não há igrejas, não há veneração a esses deuses, porque eles morreram. Não é? Morreram para essas civilizações e as civilizações posteriores até a atualidade.
né? E eu acredito que também, com o passar das gerações, esses deuses atuais também morrerão, assim como os deuses da mitologia grega, tá? Então o que eu quero te dizer aqui é que o cristianismo teve influência sim na mitologia grega, né? Os deuses mitológicos. Você vê o Deus cristão com características, né? Com esses superpoderes aí, né? de controlar tudo. Como disse, a diferença é que é o único Deus que faz tudo isso, né? E naquela época, para a civilização grega, para a mitologia grega, havia um Deus responsável para cada fenômeno. Então, a filosofia, ela chega, não é? E ela vai dar origem a todos os seres de uma outra forma, sob uma outra ótica, não é? Então surge aí o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Talvez você já tenha ouvido falar dele lá no século VII, não é? Tales de Mileto, ele vem com a sua filosofia, não é? A sua visão. Ele diz o seguinte, que todos os elementos da natureza que eram atribuídos, não é, aos deuses mitológicos, que os gregos acreditavam que chovia porque tinha um deus responsável pela chuva, pelo sol, não é, pelos mares, céu, enfim, Tales de Mileto vai vir com uma outra visão, com uma outra filosofia, com uma outra visão. Ele diz o seguinte, que a origem de todos os seres seria através dos elementos da natureza. A exemplo, Tales, ele disse que a água era a origem de tudo. Né? Veja que homem já magnífico, inteligente, porque se você observar, tudo no universo, né? Tudo tem água. Né? Tudo. Inclusive nós, seres humanos, seres mortais. 70% do nosso organismo é água. Né? Então, assim, Tales vem com essa ideia de que todos os seres, né, a sua origem é através do elemento água. Então, ele vem com essa visão, mas aí vai surgindo outros filósofos também depois dele, e cada um, não é, vai ter também a sua tese, vai apresentar, vai dar sentido à origem das coisas em outros elementos, como por exemplo Demócrito, não é, que foi o pai da química. Não é? Você também já deve ter estudado um pouco a respeito, não é, de Demócrito, o pai da química. Ele já vai dizer que a origem de tudo é a partir do átomo, não é? O outro vai dizer que é a partir do ar, e por aí vai. O que eu quero dizer é que a filosofia vem com uma outra visão, e essa visão também vai enfraquecendo, não é, a visão das mitologias. Os deuses vão morrendo, não é? Porque esses caras aí vai tendo uma outra visão, e uma visão mais coerente, que havia mais sentido, tá? Embora não fosse conclusiva, como não foi a visão do Tales, mas até hoje a ciência também não define de forma conclusiva a origem de tudo. Há teorias, mas não há uma afirmação, diferente das religiões que já afirmam, é assim e acabou. Foi Deus que criou tudo, tudo surgiu assim, do pó de plim-plim, Deus foi falando haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo. Então a diferença está aí. A religião ela é conclusiva, ela afirma, ela pega tudo pronto para você e diz, empurra a goela abaixo, você tem que aceitar. Já a ciência não, é diferente. A ciência ela trabalha em cima de métodos, de pesquisas, investigações. A ciência só afirma uma coisa quando há realmente uma conclusão comprovada de forma empírica, não é? Através de evidências concretas. Aí sim a ciência afirma. E se por acaso a ciência também, através de uma tese, como há teorias, como a teoria do Big Bang, né, a teoria da evolução das espécies, né, para a origem de tudo. Embora vale ressaltar que a ciência não afirma que tudo se deu a partir dessas teorias. São teorias, como diz o nome, são teorias. Não são evidências concretas, tá? Então, para a ciência não há nenhum problema que ela apresente uma tese, uma teoria, e depois ela volte atrás dizendo, olha, não era assim. Não há nenhum problema. E por isso mesmo que se chama ciência. Porque a ciência é pesquisa, é métodos, é investigação. Tá? A religião não. A religião pega tudo pronto para você e diz, é isso aqui e acabou. Ou você aceita, não é? Ou então você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Assim diz o cristianismo, se você não obedecer cegamente. Então, através das imposições, não é? Através do medo da recompensa, é que a religião manipula, não é? O ser humano. Infelizmente até os dias de hoje. Então a filosofia surge, os filósofos vão apresentando a sua visão, mas diferente, não é, da mitologia, dos deuses mitológicos.
A filosofia, ela vê a origem de todas as coisas nos elementos da natureza. Como eu disse, surgiu Tales, no século VII, dizendo que a origem de tudo se daria através do elemento água. Aí vem Demócrito, diz que é o átomo. E aí vai surgindo outros, cada um dizendo que é uma coisa, até os dias de hoje. Mas uma coisa sabemos, ainda não há uma resposta conclusiva, para dar sentido à nossa vida. Mas eu prefiro ir com aqueles que não vão atrás de crenças, de dogmas, de ilusões, e sim aqueles que procuram dar sentido à sua existência naquilo que lhe dá prazer e satisfação. Tá? Bom, eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui, e muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!